Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Maria, especificamente, assim, né? Tipo, para quem não me conhece, vocês já conhecem ela, mas eu não conheço ela ainda, entendeu? Sim, o que eu vou dizer? Então, pessoal, matéria é física e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre dinâmica, certo? Alguém lembra o que era dinâmica que eu falei na semana passada? Já faz muito tempo. Ninguém lembra nada, né? Então, vamos lembrar, física tem uma subdivisão chamada mecânica. A mecânica é dividida basicamente em cinemática e dinâmica. Cinemática, as coisas se movem, a gente descreve como elas se movem, mas não importa se é uma melancia que está andando a 60 km por hora em cima da ponte, não importa. Você não questiona como é que aquela melancia foi parar em cima da ponte a 60 km por hora. Isso não interessa para a cinemática. Já a dinâmica quer saber como é que aquela melancia foi parar a 60 km por hora em cima da ponte. Ok? Então, dinâmica é... bonitinho, né? O estudo do movimento a partir das condições que criaram ele, ou que mantém esse movimento. Ok? Então, agora a gente vai começar a falar de força. Lembram de forças? Vamos tirando a teia de aranha dos restos neurais de vocês, certo? Você está com folhinha? Acho que eu já dei folhinha, né? Sim, sim, senhora? Então, tá bom. Então, quando a gente fala em dinâmica, a primeira coisa que vem na cabeça é que tem que explodir, assim. Lei de Newton. Não tem jeito, tá? Dinâmica, lei de Newton. Newton é aquele carinha que estava sentado, quer dizer, dizem, que estava sentado debaixo da macieira, caiu a maçã. Lembra da história? Na cabeça. Ele disse, tem gravidade. Legal? Alguém lembra dessa história? Ninguém lembra dessa história? Vocês estão acordados? Hã? Foi ontem, faz tipo 400 anos só. Mas assim, né? E vocês estavam lá. Tem esse detalhe também, né? Tava todo mundo lá. Hã? Isso, era isso que eu estava me referindo. Então, Newton ele é considerado o pai da mecânica, ok? Então, a gente vai ter várias contribuições dele, não só na mecânica, especificamente cinemática, dinâmica, mas também na ótica, ok? Então, 3 leizinhas de Newton. Vocês podem ver ali. Primeira, lei da inércia. Famoso lei de ontem não, do domingo. Domingo ninguém saiu de casa. Alguém saiu de casa no domingo? Por querer, assim? Tipo, só porque resolveu sair de casa? Não, né? Aquela chuvinha que tava, aquele clima friozinho. Primeira lei de Newton, o corpo que estiver em repouso vai continuar em repouso, a não ser que aconteça alguma coisa muito grave que vai tirar ele do repouso. Mas não é só repouso, pode ser MRU, ou seja, se estiver em movimento retilíneo uniforme, vai continuar em movimento retilíneo uniforme, a não ser que alguma coisa aconteça. Certo, pessoal? Lembre-se que é a lei do domingo. Ninguém tira você debaixo da coberta ou de cima do sofá. Com chuva, friozinho, lei da inércia. Beleza? Segunda, é a lei mais famosa que a gente usa nos cálculos, certo? Ela diz tanto que ela é chamada de princípio fundamental da dinâmica. A soma de todas as forças é igual a massa vezes a aceleração. Vocês lembram dessa famosa equação? F igual a ma, certo? Sim, equação, voltou equações. Estava tudo bonito até agora enquanto estava falando coisas teóricas, mas de repente voltou as equações, certo? Basicamente é o que a gente utiliza para resolver todos os problemas que tiverem envolvendo força, envolvendo dinâmica. Não tem jeito disso não acontecer, certo? O que é uma força resultante? Vocês lembram o que é uma força resultante? Tipo assim, pelo nome, resultante. Resultado. Resultivo. O que vocês acham que parece ser, assim, nome? Porque, assim, eu acho que força resultante é muito chato. Eu não achei outro nome mais legal. Resumindo, força resultante é igual à soma de todas as forças que tiverem no problema.
Então, vocês vão olhar o problema, ver todas as forças que tiverem ali e vão somar todas elas. Só que essa soma não é simplesinha assim, porque a gente está se tratando de vetores. O que são vetores? Vetor é um negócio que a matemática inventou e a física fala. Não me perguntem por quê, tá? Porque não sei por quê. Mas, basicamente, o que significa? Vocês lembram dos vetores da aula passada? Módulo, direção e sentido. Quando a gente soma coisas com direções diferentes, não é uma soma simples assim, certo? Por isso que, normalmente, quando a gente faz essa soma aqui, a gente divide ela em x e y, por exemplo, para, pelo menos, simplificar. Tipo, soma todas as forças que tiverem na horizontal. Se tiver uma força, por exemplo, aqui eu tenho um bloquinho. Eu tiver uma força puxando para cá, F1. Uma força puxando para lá, F2, certo? Como é que eu somaria essas forças? Eu subtraria o módulo delas, certo? Então, se F1 fosse 5 newtons, F2 fosse 3 newtons, F2 mais F1 seria 5 menos 3, que é igual a 2 newtons. Então, a força resultante seria 2 newtons naquela direção, porque essa força aqui é a maior, certo? Então, isso é legal, quando está assim, né? Tudo na mesma direção, tudo bonitinho, num plano. A vida não é bem assim, tá? Por exemplo, se eu tivesse aqui assim, outras forças, vocês teriam que dividir em x e y. Então, você faz F igual a MA para x, Fm igual a MA para y, e vai ter a conta igual. Então, assim, não somem tudo quando tiver em direções opostas, ok? Lembraram? Eu achei bem interessante que eu olhei as provas e dinâmica cai umas coisas muito legais na prova. Sempre cai alguma coisa, tá? Eu até fiz um apanhadinho de questões, que poderia ter muito mais questões. Eu tive que cortar algumas questões, certo? Para conseguir fazer isso. Pessoal, quando eu falo em força, o que vem na cabeça de vocês? Qual é a primeira coisa que vem? Não importa se seja besteira. Claro que não, porque a gente pode usar isso para o nosso bem, entendeu? E aí, o que vem de primeira? Força. Por exemplo, eu perguntei isso para minha avó, ela disse luz. Porque ela disse que sai a força quando acaba a luz. Vocês já devem ter ouvido essa expressão, já não tiveram? Que sai a força? E o que isso tem a ver com a luz? Com a energia elétrica? Não é coisa de velho. Na verdade, eles são muito, mas muito, 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 muito sábios. Por quê? O que é luz? O que é energia elétrica? É um monte de elétronzinhos se movendo. Alguém tem um clipe aí? Ai, ai. Então, o que é esse montezinho de elétrons se movendo? Eles geram um campo eletromagnético. Qual é a força que tem entre eles? Força eletromagnética. Então, na verdade, quando acaba essa força, a gente não vai ter essa luz brilhando. Então, na verdade, não riam da avó. A avó sabe muito, por mais que pareça estranho, ok? Certo? Então, quando a gente pensa em força, basicamente tem dois tipos. Uma que a gente chama que é força de contato, ou seja, eu empurrando a cadeira. Entrei em contato com a cadeira e estou empurrando. Isso é aquela força que a gente mais, por exemplo aqui, né? Tá puxando o bloco para cá, puxando o bloco para lá. É a força mais comum que a gente tem. Só que tem uma outra classe de forças, que são forças relativas a campos. Coisa bonita de se falar, chata de se escrever, mas eu tenho que falar para vocês lembrarem. Todo campo, toda vez que eu falo campo alguma coisa, ele vai ter uma força relacionada. Então, quando eu falo em campo gravitacional, eu tenho uma força gravitacional. Quando eu falo em campo eletromagnético, eu tenho uma força eletromagnética. Certo? Qual que é a nossa força gravitacional? Não, gravidade é aceleração, gravidade é um efeito. A nossa força gravitacional ela tem um nome que todo mundo confunde com massa. É peso. Certo?
Então, toda vez que a gente fala em força gravitacional, ou seja, a força produzida pelo campo gravitacional, a gente está falando do peso, que todo mundo acha que vai se pesar e sai em quilos. A balança sai em quilos e você foi se pesar na balança, certo? Pesar não deveria ser adquirir o peso? Peso não é uma força? Então não devia sair em newtons? Mas tudo bem, a gente deixa. Todo mundo está assim, todo mundo gosta dele assim, mas o importante é vocês lembrarem. O que é medido em quilos? Massa. E o peso? Newtons, ok? Então, a gente diz que peso, a força peso, é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. E essa aceleração da gravidade, normalmente, a gente considera 9,8 metros por segundo ao quadrado, certo? Quando vocês estão fazendo a conta de cabeça, lá no meio da prova, transforma em 10. Vai facilitar a vida de vocês, certo? Não? Sim? Tá bom. Tem gente aí? Não, não tem gente aqui, mas tudo bem. Ok. Por que tem a flechinha aqui em cima? Vetorial. O que significa que o peso tem uma direção e um sentido. Qual que é a direção e o sentido da força-peso? Para baixo, apontando para o centro da Terra, que a gente chama radial. Porque é como se fosse... Como se fosse, não. A Terra é como se fosse uma esfera, certo? Então ela tem um raio. E a força está sempre apontando para o centro dessa esfera. Então a gente chama direção radial, sentido para dentro. Ok? Então sempre a gente vai ter isso. Além da força-peso, a gente tem uma força que sempre aparece. Deixa eu ver se vocês lembram dela. Forças que aparecem. A força aplicada, a força que está puxando, a força de contato. Força-peso, porque tudo que tiver de exemplo vai ter peso, certo? A não ser que esteja no espaço sideral, bem longe de qualquer superfície, tá? Por exemplo, se eu estou com o meu bloquinho aqui, ele vai ter um peso apontado para baixo, não vai? Só que o que acontece com esse peso? A gente também tem uma força que a gente chama normal, que aponta para cima, que não é a reação da força-peso. O pessoal às vezes diz que força-peso e força normal seriam reações e dão isso como exemplo da terceira lei de Newton, que está aqui assim, ó, que é o princípio da ação e da reação. Reação e ação e reação. Entendeu? Ou seja, se a gente tem um corpo A, ele faz uma força no corpo B. Ó, vamos lá, corpo A fazendo força no corpo B. O corpo B vai fazer a mesma força de volta no corpo A, certo? Ou seja, se eu estou empurrando a parede também me empurra. Detalhe importante, é sempre nos dois corpos que estão agindo, certo? Só que, por exemplo, quem é que está provocando a força-peso? A Terra. O bloco está em cima da Terra já, direto? Mas ele vai estar no chão, que é um outro objeto que está em cima da Terra, certo? A normal, ela é considerada, ela aparece toda vez que a gente tiver um objeto em contato com uma superfície, certo? É como se fosse uma força que vem do fato dela estar em cima da superfície. Então, toda vez que eu tiver uma superfície, eu vou ter a normal e ela vai ser perpendicular, ou seja, 90 graus com a superfície, não necessariamente com o objeto, tá? Mas ela não é uma reação da Terra, ela é uma reação da superfície. Por isso que não é ação e reação, tá? Essas duas, toda vez que vocês tiverem um probleminha, sempre vão aparecer. Porque basicamente o bloquinho, rodinha, dinossauro, seja lá o que colocarem no exercício de vocês, vai estar apoiado em algum lugar, então vai ter um peso. Vai ter uma normal. Às vezes, pode ter uma força puxando, certo? E às vezes, vai poder ter uma outra força. Essa força é aquela que detona a gente sempre. Vocês sabem qual que é ela? Força de atrito.
certo? Ela sempre vai acabar dificultando o movimento. Quando é que o atrito aparece? Quando é questão de Sé. Porque às vezes a questão vai dizer assim, Sé considera atrito, daí você esquece que atrito existe, certo? Toda vez que a gente tiver duas superfícies e elas estiverem em contato uma com a outra. Sempre que tiver duas superfícies em contato uma com a outra vai ter atrito. E o atrito é sempre na direção oposta do movimento. E, em geral, ele tem uma letrinha fofa, tipo um F, assim, mais desenhadinho, para dizer que ele é resistente ao movimento. Então, o atrito sozinho não causa movimento. Ou vocês já viram, por exemplo, a cadeira andar sozinha por causa do atrito dela com o chão? No reto. Não, né? Ninguém viu, né? Eu espero. Vai que, né? Depende de quantas cervejas. Né? Às vezes as coisas andam sozinhas, mas eu espero que numa situação normal, né? Aquela coisa que químico gosta, CNTP, condições normais de temperatura e pressão, a gente espera que essa cadeira fique sozinha, certo? É por isso que a força de atrito ela é tão diferente e tão importante. Porque ela sozinha não causa movimento. Mas, se tiver alguma outra coisa causando movimento, ela vai lá só para encher o saco e dificulta o movimento. Ok? Assim tá tranquilo. Em geral, quando a gente tem um problema, a gente faz o que a gente chama de diagrama de forças ou diagrama de blocos ou alguma coisa parecida com isso, que é colocar todas as forças no problema. Então, quando eu desenho isso aqui, não é didático, não, é para ajudar a resolver. Por quê? Se eu disser que esse bloco está tendo uma aceleração nessa direção, eu vou ter várias coisas que eu vou saber já sobre ele. Primeiro, o que eu falei para vocês? A gente tem força em várias direções. Então, o que eu faço? Analiso horizontal, vertical. Então, vou traçar aqui a minha horizontal e a minha vertical. Que eu vou chamar de XY porque eu sou legal. Para não ficar falando vertical e horizontal, que é muito longo. Gente, vocês têm que começar a rir das minhas piadas. Eu sei que elas são ruins. Mas eu estou tentando. Então, no eixo X, o que a gente tem de força? Vamos lá. Atrito, a força F e só. A gente tem movimento no eixo X? Tem, porque eu disse que tem uma aceleração naquela direção, não disse? Então, eu vou dizer o seguinte, ó, para cá é positivo, então, F menos a força de atrito vai ser igual a massa do bloco vezes a aceleração. Certo? Só analisei na direção horizontal. Se eu puxar a direção vertical, quais são as forças que eu tenho? Peso e normal. Tem movimento na direção vertical? Não, não está voando. Certo? Então, o que eu vou ter? Para cá é positivo, então, normal menos peso é igual a zero. Por quê? É como se a aceleração é zero, não tem movimento. Com isso aqui, em geral, a gente consegue resolver todo o problema. Ele vai dar valores. Normalmente ele vai te dar a normal, vai te dar a aceleração, vai te dar a massa e vai pedir alguma das outras. Certo? O importante é vocês analisarem a situação que tiver sido exposta, certo? E ver x e y. Mas eu tenho uma coisa legal para dizer também. O FAT também tem a sua... Bonito, hein? Bonito, né? É grego, literalmente, tá? O Mi é grego. É letra grega, Mi, entendeu? Tipo, é legal, eu posso falar. Ah! Consegui! Yes! Isso aqui é um Uzinho puxadinho, bonitinho, tá? Às vezes ele tá mais assim, ó, em geral. É que eu me empolguei fazendo ele, certo? É uma letra grega, se chama Mi, e corresponde ao coeficiente de atrito. Coeficiente de atrito. O que é esse coeficiente de atrito? A cada duas superfícies a gente vai ter tabelado um valor de coeficiente de atrito, certo?
Sabe qual é a parte legal do coeficiente de atrito? Ele não tem unidade. Ele é o que a gente chama de adimensional. Então, ele vai ser um número, por exemplo, 0,6, por exemplo, e não vai ter unidade ali. Ou seja, é um coeficiente escalar, sem direção, sem sentido, certo? E adimensional, não tem dimensão. Deu para lembrar? Ok. E ele é em relação ao normal. Por que ele é em relação ao normal? Lembra o que eu falei da normal? A normal só aparece quando o nosso objeto está encostado numa superfície. Então, se tem contato entre superfícies, vai ter atrito. Então, está bem diretamente ligado, atrito e normal, ok? Atrito, ainda só para piorar, a gente vai ter dois tipos. Não me olhem, não fui eu que fiz isso. Tipo, 400 anos atrás que eles fizeram isso. Mi e Mi C. Estático e cinético, ou dinâmico. Certo? Por que a gente vai ter esses dois? Porque a gente tem dois tipos de atrito. Um, que é aquela dificuldade de começar a mover o objeto. Então, estou fazendo força. Uma hora ele começa a produzir, mas teve aquela dificuldade inicial, sabe? De empurrar. Isso é o atrito estático. O atrito cinético é já quando o objeto já está em movimento, mas continua tendo a relação entre as superfícies. Então, tu vai ter esse atrito da mesma forma, só que durante o movimento. Por que eles são divididinhos assim? Porque eles têm valores diferentes. É muito mais difícil você vencer o atrito estático do que o cinético. Colocar o objeto para se mover é muito mais difícil do que manter ele se movendo. Querem um exemplo? Todo mundo tem ventilador em casa? Conhece o negócio de ventilador? Conhece ventilador, né? Eu não fui nem muito tecnológica. Tá, todo mundo conhece ventilador, você não tem em casa. Ok. O ar-condicionado também funciona, mas é uma questão assim um pouco mais complexa. Não é tão complexo, o que funciona é a mesma coisa. O pior foi... Tá, deixa eu começar a história. Deixa eu voltar para a história. Então, todo mundo já teve um daqueles ventilador que estragou. Daí vem a tia, a prima, a avó, a filha, sei lá, alguém. Vai lá e dá aquele tapa no ventilador e ele começa a funcionar. Diz assim, não, ele está funcionando, só tem que dar aquela batidinha inicial. Todo mundo já teve isso? Ou já viu? Até hoje? Cara, funciona. Eu vou até te dizer qual é o problema. Já até te dou uma consulta técnica, sem pagar nada a mais. Então, o que acontece? Esses dispositivos, quando a gente tem um motor, ele vai ter um capacitor, que é um negocinho que a gente vai ver mais pra frente, mas que, em suma, armazena a carga, certo? Quando você liga ele na tomada e aperta o botãozinho, o capacitor ele descarrega e faz a hélice começar a girar. Então, a descarga desse capacitor, essa descarga inicial, é o que vence o atrito estático da hélice e ela começa a funcionar. E depois continua. Não precisa mais do capacitor. Aquele capacitor naquele circuito só serve para isso, para começar a girar a hélice. Aquele capacitor queima. Eu acho que ele é feito para queimar, sinceramente. Porque todo mundo já teve esse problema do ventilador, não teve? Do ventilador que tem que dar tapinha? Todo mundo já teve. Então, o que aconteceu? Esse capacitor queimou. Daí, o motor por si só do ventilador não consegue gerar energia e força, e com isso ter força suficiente para girar inicialmente ali a hélice. Mas se você dá a tapinha, o que acontece? Você deu aquele impulso inicial, venceu o atrito estático da hélice com o rotor e começou a girar. E daí, é como se o ventilador tivesse funcionado sempre e sempre vai funcionar, certo? Não tem problema nenhum dar tapinha no ventilador, tá? Não vai acontecer nada com ele. Só que depois, se vocês quiserem saber, é só trocar o capacitor. E o que acontece? E daí e fisicamente falando, o que acontece? E o que acontece? Aquela sujeira toda ali, o que ela faz no ventilador? Ela piora, ou melhor, aumenta
o atrito estático, dificultando, porque, tecnicamente, vocês sabem, né? O engenheiro que fez lá, que projetou o capacitor, ele projetou para um ventilador limpo. Capacitor sujou, ou ventilador sujou, daí, né? Também não dá nem para questionar, certo? Então, todo mundo já entendeu, né? Por que o ventilador não funciona, e agora todo mundo está feliz com o seu ventilador em casa. Funciona com ar-condicionado também. O pior foi eu tentar explicar para o técnico, foram 5 técnicos na minha casa. Nenhum deles acreditava no que eu estava falando. Mas também tem um motorzinho que gira a parte... Vocês sabem, né? Aquele rotorzinho que fica do ar-condicionado ali, ó? Ali na parte da frente. Tem um rotor que fica girando. Toda vez que tem um negócio girando, tem um motor e vai ter um capacitor. O meu rotor parou de funcionar. Daí eu fui lá, né? Sou de física. Peguei um lápis. Tá. Ah, pronto, voltou a funcionar. Pronto. Agora me diz eu convencer o técnico do que eu estava fazendo, como é que eu estava fazendo o ventilador, o ar-condicionado funcionar com aquilo fechado. Gente, foi muito engraçado. Foram 5 técnicos. Até o último chegar para mim, olhar para aquilo e dizer assim, ah, é o capacitor. Deu, ah, tá contratado. Entendeu? Foi mais ou menos isso. Mas eles olham para mim e dizem assim, não, tu tem que trocar a placa. Não, tu tem que trocar não sei o quê. Chegaram a dar para mim um orçamento de mais de R$2.000. Foi lindo, foi R$50 para trocar capacitor. Então pensa na diferença que faz você saber física no orçamento doméstico. Não estou nem falando do concurso, hein? É tipo para a vida, ok? Então tá. Atrito sempre vai ter. Por quê? Porque sempre vai ter 2 superfícies, a gente vai ter o ar. O próprio movimento no ar gera um atrito, que a gente chama de resistência do ar. Então isso também é um atrito. Então a gente vai ter que conviver com ele de qualquer jeito. Certo? O legal é que algumas questões dizem assim, despreze a resistência do ar e o atrito. Daí vocês ficam felizes, esquecem tudo que eu falei e continue a vida, ok? Então tá. Deixa eu ver aqui se eu esqueci de falar alguma coisa. Eu dei uma olhada nas provas e percebi que todas as últimas provas falam de uma coisa bem específica, chamada plano inclinado. É impressionante. Vocês sabem o que é um plano inclinado? É um plano que é inclinado. Pô, gente, nem isso. Eu sei que é terça-noite, já passou das 9. Vocês estão ouvindo a louca falar aqui. Mas, poxa, né? Plano inclinado, né? Né? Tipo, né? Olha só que bonitinho, plano inclinado. É um plano inclinado. Ok. Toda vez que a gente tiver uma inclinação aqui, a gente vai ter um ângulo. E ele vai se chamar θ, porque todo mundo chama esse ângulo de θ. Outra letra grega é com H, tá? Θ. T-H-E-T-A. Porque senão depois vocês leem as anotações e vão achar muito engraçado. Em geral, o que eles colocam? Nossa, esse meu plano não está inclinado, tá plano, né? Ele está inclinado, mas ele está meio abaloado. Vocês consideram que ele é plano, tá? Tem um abaloamento ali que não estava no script. Então, normalmente eles pegam e colocam o quê? O nosso amigo bloquinho. Ai, que lindo, o bloquinho no plano inclinado. Com a experiência de vida de vocês, o que vai acontecer com esse bloco? Ele vai descer. Será que ele vai descer? Essa cadeira é meio inclinada, não é assim? Nessa direção? Mas a folha de vocês continua parada. Não continua? Olha o celular do tio ali, ó, tá paradinho. Desculpa, moço. É minha mania, eu chamo todo mundo de tio. Eu tenho que lembrar que eu já sou mais velha. É que eu tô naquela fase que a gente não é mais chamada de moça. A gente começa a chamar de senhora e eu não tô entendendo isso ainda, entendeu? Tá meio complexo. E eu levo os outros junto, levo todo mundo. Então, ali tem um plano inclinado, mas o celular continua ali. Então, obrigatoriamente esse bloquinho vai cair? O que pode estar acontecendo ali? Pode ter um atrito. E como é que a gente prova
Vamos lá. Primeiro. Quais são as forças que estão? Toda vez que vocês olham, toda vez que vocês olharem para um arranjo desse, vocês lembram que tem tipo uma receitinha de bolo. Primeiro desenha. Depois coloca as forças. Que forças estão agindo aqui? Peso, normal e atrito. O peso está para onde? Para baixo. Assim, né? Peso. A normal está para onde? Ou seja, a superfície está assim, normal está assim. E a força de atrito está para onde? Subindo no plano, porque a tendência do bloco sem a força é descer, certo? Então a gente vai ter uma força de atrito. Certo? O que eu falei? Tá, colocamos as forças. Não tem movimento nem assim, nem assim. Então vou colocar aqui, aceleração igual a zero. Só para a gente lembrar. Certo? O que eu faço agora? O que eu fiz antes? Eu peguei e desenhei dois eixos, x e y, não desenhei? Vou desenhar eles aqui de novo. Só que tem um detalhe que é importante. Eu vou desenhar eles inclinado também. Por quê? Porque assim, ó, se vocês estão pensando, se ele fosse descer, ele ia descer nessa direção, não ia? Então faz sentido eu colocar o eixo na direção que está um movimento. Então vocês olham para lá. No reto, num plano reto, o movimento vai ser nessa direção. Então você coloca um eixo nessa direção. No plano inclinado, o movimento vai ser nessa direção. Ou seja, o eixo fica nessa direção. E se o x está assim, o y vai ter que estar assim. Porque os dois estão sempre 90 graus um do outro. Ó. Certo? Disso vocês lembram, né? Eixos, 90 graus, coordenadas. Beleza. O que eu faço agora? Terceira parte da nossa receita de bolo. Analiso em x, analiso em y. Então, em y, se vocês quiserem colocar assim, força em y é igual a massa vezes aceleração. Essa força aqui é a resultante que eu falei para vocês. Então, eu tenho que analisar todas as forças que a gente tem em y, certo? O que eu tenho em y? E esse peso não está estranho? Porque ele está em x ou ele está em y? Nas duas. Vocês lembram da decomposição? Seno e cosseno? Infelizmente. Onde coça? Então, ó. Aqui eu vou ter o que a gente chama de PY, porque está na direção Y. Rá. E? Adivinha o nome? PX. Não tão sofrido, vai. Não é tão ruim assim. Não é tão sofrido assim. Certo? Semelhança de triângulos. Se aqui é θ, aqui vai ser θ. Cara, é o que minha mãe me perguntava. Pensa o seguinte. O que seria do mundo se todo mundo resolvesse fazer o concurso do bombeiro? Ia ser todo mundo bombeiro. E não ia ter ninguém para salvar, porque todo mundo ia ser bombeiro. Ninguém nem ia se arriscar para não ter problema. Então, gente, tem que ter louco para cada coisa. Pessoal, olha só, fechei aqui, ó, nosso triângulo. Certo? Como é que eu sei que aqui é θ? Qual é a soma dos ângulos internos de um triângulo? 180. Aqui é quanto? 90. Eu fechei, eu fiz ele ser 90. Fui eu que fechei. Então, eu sei que é 90. Quanto que é esse ângulo aqui? Tipo, esse é 90. Então, sobrou 90 para os outros dois, certo? Não. É 90 menos θ. Eu não sei quanto é que é θ. Tu sabe quanto é θ? É meu desenho e eu não sei. Tu sabe? Não, é meu desenho. Olha só, fui eu que desenhei, eu não sei. É θ, chamei de θ. Ó, aqui obrigatoriamente tem que ser 90 menos θ. Pessoal, toda vez que caiu isso aí,
Não. Inclusive, uma delas está aqui, tá? Que é linda. Diz assim, ó. Ó, vou até ler para vocês ficarem felizes. CBO de 2011. Um corpo de massa M é solto do alto de uma rampa perfeitamente lisa com altura H. O corpo, após atingir a base da rampa, desliza sobre uma superfície horizontal cujo coeficiente de atrito é μ. Considerando a aceleração da gravidade local G e desprezando a ação de outras forças, pode-se confirmar com a distância d percorrida pelo corpo à medida que a base da rampa até a posição onde ele para A parte boa disso aqui, ele diz assim, ó. Despreza a ação de outras forças. Isso já é bom, mas o problema é que ele já disse que tem atrito. Então a gente não tem muito o que fazer, tá, gente? Não. Vocês não vão chutar. Gente, vocês viram a receitinha? Tu vai na A, não sei porquê, né? Não sei porquê você vai na A. Pessoal, vai dar certo. Vocês vão lembrar de mim, e vocês vão lembrar da lógica disso aqui. Vocês não precisam decorar. Vocês só têm que lembrar da lógica disso aqui. Desenhar, colocar as forças, lembrar da força resultante e pronto. Então, se aqui é θ, vamos lá. Eu coloco o dedo no P. Ele vai coçar para onde? Para cá. Certo? Lembram dessa? Para onde ele coça? Por que não pode coçar para cá? Depende do ângulo que você está se relacionando. Por exemplo, eu quero fazer com θ, daí você coloca o dedo e coça para onde tiver o ângulo, certo? Então, por exemplo, no caso, PY vai ser igual a P cosseno θ. Ou PX é igual a P seno θ. Ou você pode considerar esse outro ângulo aqui. Às vezes, na prova, eles dão esse outro ângulo, só para dar aquela assustada. Então, é bom vocês lembrarem do que coça, do que não coça, certo? Porque é chatinho, mas vale a pena. Caiu? Ah. Então, tô ficando expert em colocar o negocinho no microfone aqui. PX, PY. Vamos voltar lá em Y. O que eu tenho? Quais forças eu tenho em Y? Normal. Peso? Total? Como é que é o nome que eu coloquei ali? PY. Tá vendo aqui? Porque a gente está analisando só nessa direção aqui. Então, eu vou ter normal menos PY. Tem movimento nessa direção? Então, a aceleração é quanto? Beleza. Em X. Mesma coisa. Forças em X igual a massa vezes a aceleração. Quais são as forças que eu tenho em X? Atrito e PX. Também está apontando para essa direção. Certo? Então, PX menos o atrito. Tem movimento? Tem? Eu falei que não, eu falei que ele estava paradinho, lembra? Ó. Igual a zero. Professora, mas eu vi uma questão que tinha movimento. Obrigada pela pergunta, aluno. Daí você coloca MA. Aí, desculpa, gente, eu tenho uma personalidade extra. É bom, né? A gente conversa, não fica sozinho, entendeu? Certo? Então, se tivesse... Não, é a minha personalidade, não sou eu. É que ela tá ouvindo também, ela vem, ela volta. Acontece. Pessoal, não, é um negócio maravilhoso. Pessoal, se nosso bloquinho estiver caindo sobre o plano inclinado e ele tiver uma aceleração, MA aqui no final. Certo? E com isso vocês conseguem resolver tudo. Ok? Por quê? Porque, em geral, quando ele pede isso, ele vai te dar massa, ele te dá o coeficiente de atrito, ele vai te dar coisas a ponto de ficar só uma incógnita. Então, vocês conseguem resolver. Deu para lembrar? Nunca vi isso na vida, eu sei.
Quanto que ela deu? Ou o que ela resolve? Sim? Tá, respira, respira, respira. Então, quem... Tá, vamos lá. O que diz a nossa questão? A gente tem um corpo de massa M. Quietos! Que ele é solto aqui de cima da... É. Pessoal, dica, vê questão de física, desenha. Não tem jeito. É justamente para conseguir entender. Porque senão você não entende nem o que está acontecendo. Quem dirá a física? O problema, gente, o problema da física, na maioria das vezes, não é a física, é o português, tá? Porque você não consegue nem entender o que o cara tá pedindo. E mais legal, né? Daí tá, beleza, você entendeu. E agora a matemática é problema. Né? Tem outro problema. Vamos lá. Um corpo de massa M é solto. Nossa senhora. Vou colocar um M mais bonitinho. M. É solto de uma rampa perfeitamente lisa, de altura H. Após atingir a base da rampa, desliza numa superfície horizontal. Então, depois ele continua, né? Aqui assim. Cuja... Ixi, meu Deus. Cuja coeficiente de atrito é μ. Então, a gente vai saber que aqui tem um coeficiente de atrito. Certo? Considerando a aceleração da gravidade local igual a g, e desprezando a ação de outras forças, pode-se afirmar que a distância d percorrida pelo corpo, medida da base da rampa, daqui, até ele parar, ou seja, parar é velocidade igual a zero. Isso aqui é d. Quanto que é d? E aí, como é que a gente começaria? Senta, chora, tá, já sei dessa parte. Ah, essa parte também é uma outra opção, mas assim, eu queria uma opção mais... Se errar, é culpa dela. Então, não. Se tivesse formação do ângulo, eu faria pelo trabalho. Ou energia cinética, depois a variação pela energia cinética, né? Não, não precisa. Daí pula. Daí depois você vai precisar responder isso lá no curso, lá dentro. E daí, fudeu. Acho que eu não posso falar isso na câmera. A matemática fica entre a B e a D, né? A do chute e a D. Seria só pra saber, né? Só pra... Seria a D. O chute sempre na D? Não. A resposta é a D. A resposta nesse caso aí é a D. Pessoal, com o que vocês sabem até agora, até hoje, vocês conseguiriam resolver essa questão? Mas eu não tenho número, mas você vê? Aí eu sei que é a altura dividido pelo I, mas eu tinha que ter mais. Tem G, tem um monte de coisa. Mi. Não, tem nada, não tem número. Não. Quanto é que é um ponto eletrônico, né? Caro, se te pegarem, mais caro ainda. Então, pessoal. Então, eu vou deixar vocês felizes. Com o que vocês sabem até agora, na aula de hoje, vocês não conseguiriam fazer essa questão. O problema é que alguém muito chato já falou a resposta. Mas ele nem observou. Mas tudo bem. Ele não está nem ligado na minha aula, mas tudo bem. Mas ele já falou a resposta. Então vamos continuar a aula. Por isso que eu já fiz aqui no cantinho de cá. Porque daqui a pouco vocês vão ver que dá para resolver. E não é tão louco assim, tá ok?
Beleza. Qual que é o próximo tópico aí da folhinha? Trabalho. O que é trabalho, pessoal? É aquilo que você quer passando no concurso. Além disso, variação da energia cinética, muito bonito. É uma coisa, né, bonita, assim. Mas, assim, pessoal, trabalho é o seguinte. Trabalho existe quando uma força provoca um deslocamento. Então, só existe trabalho se houver deslocamento. Se não se moveu, não é trabalho, certo? Trabalho é algo necessário para que, por exemplo, motores funcionem. Porque, como o nosso colega falou, ele é proporcional à variação da energia cinética. Então, a gente vai ter um funcionamento por causa disso. Trabalho, em geral, a gente vai usar o W, work, e a F, a força, vezes o deslocamento, vezes o cosseno de θ. Por que esse cosseno? Porque, em geral, eu vou ter isso aqui, ó, uma força e aqui um deslocamento. E aqui um ângulo, certo? O que importa para mim é quando a força for na mesma direção que o deslocamento. Essa força ali, ela não está totalmente na mesma direção do deslocamento, certo? Qual é a parte dela que está? Seria um Fx aqui, certo? Que seria o quê? F cosseno θ. Por isso tem esse F cosseno θ aqui, ok? Só vai ter trabalho se a força causar deslocamento na mesma direção que a força. Ou seja, a gente aqui, ó, meu bloquinho se moveu para lá, não se moveu? Vocês estão vendo o fantasminha dele aqui, né? Aqui tem uma força-peso, não tem? O peso causou esse deslocamento? Não. Está na mesma direção? Então, o trabalho da força-peso é zero. A gente só teria trabalho da força-peso se a gente estivesse, por exemplo, em um plano inclinado. E o negócio movesse para cá. Certo? Teria uma variação de altura na mesma direção que a força-peso. Então, você olha para a força, olha para o deslocamento. Os dois estão na mesma direção, vai ter trabalho. Mesmo sentido positivo, sentidos opostos negativo. Certo? Querem um exemplo de uma força que sempre dá trabalho negativo? Qual é a força que está sempre no sentido contrário do movimento? Atrito. Então, o trabalho dela vai ser sempre negativo. Tá? Porque ela está sempre na direção contrária do movimento. Ok? Além disso aqui, como já foi dito antes, outra definição de trabalho é que ele é a variação da energia cinética. Bonito, né? Energia cinética é o nosso K grande, certo? Trabalho. No caso da força-peso, a gente considera trabalho da força-peso é igual a mgh. O que é esse mg? É a força-peso. E o h, o quanto desceu ou subiu. Né? Tudo vai depender da questão que vocês tiverem. Ok? Tranquilo? Beleza. Uma coisa que está sempre relacionada com o trabalho é um negócio chamado potência. Potência vocês já ouviram falar. Potência vocês lembram. O que é potência? É trabalho por tempo. Certo? E a unidade disso aí sempre vai ser watts. Todo mundo tem a conta de quantos quilowatts gastou de energia elétrica nesse mês. Não tem? Não é em volts, né? É em watts. Ou seja, é potência por tempo. Potência não, desculpa, é o trabalho por tempo. É a potência total que vocês gastaram
com corrente elétrica, ok? Deu para lembrar? Gente, calma. Qual que é a unidade de trabalho? Eu não falei. Alguém lembra? Joule. Ou simplesmente um J. Tira casaco, bota casaco. Na verdade, vocês já estão se exercitando, né? Também, não? Joule, ok? Então, trabalho, Joule. Potência, watts. Watts. Normalmente é mais de um, mas watts. Certo? Tranquilo? Mais ou menos. Eu sei que é muita coisa, eu sei que é muita informação, gente. Mas pense o seguinte, eu estou colocando questões pontuais. É muita informação? Pra caramba. Eu não vou mentir pra vocês. Só que a gente vai tentar fazer com que vocês lembrem dessas informações, pelo menos pontualmente, ok? O que é o H mesmo? Altura. É de altura. Não, é de altura. Finge que tem um H na frente. Não tem, tá? Se cair na questão, pelo amor de Deus. Não me falam professor de português isso, tá? Eu não sei se ela tá rindo, se ela tá com frio. Acho que ela tá chorando também. Ou se ela tá chorando. Certo? Pessoal, quando a gente descreve alguma coisa que está acontecendo, a gente vai descrever ou em questões de força, velocidade, ou normalmente a gente pega e vai descrever isso em forma de energia, certo? Quando a gente fala em sistemas mecânicos, lembra que eu estou falando de energia mecânica agora, só o que tem a ver com mecânica. Então, a gente não vai falar agora de calor, que seria uma energia, agora pelo menos, de energia elétrica ou de qualquer outro tipo de energia, tá? Vamos se focar só nas mecânicas. A gente tem basicamente dois tipos de energia. Primeiro, cinética. Olhem isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Vem do latim, e eu já falei isso para vocês na aula passada. O que significa sim? De cinemática? Cinética? Quando é que tinha atrito cinético? Lembra que tinha o estático e o cinético? O cinético era quando? Então, toda vez que eu tiver sim, vai ter movimento. Movimento vai ter velocidade. Então, a minha energia cinética, que eu vou chamar de K, ela tem a ver com velocidade. Certo? Sempre vai ter a ver com a velocidade que tiver o corpo, ou a variação dela. Potencial. Potencial tem a ver com posição. Potencial, posição. Né? Não? Tá. Aí podiam rir um pouquinho para me ajudar, né? Obrigada. Esse foi tão espontâneo. Foi tão espontâneo que eu até fiquei feliz. Certo? Então, a gente vai ter potencial gravitacional, que tem a ver com a altura, diferença de posição em altura. Pense por quê? Mas por que, Maria? Por que isso? Pelo menos agora não veio a minha outra metade falar, né? Com aquela voz, porque eu detesto a voz dela. Por que não veio? Não sei por que ela não veio, mas tudo bem. Por que gravitacional? Toda vez que eu falar em gravitacional, eu estou falando numa relação de altura com a Terra. Gravidade, altura. Então, toda vez que eu tiver uma alteração de altura, eu vou ter o que a gente chama de potencial gravitacional, que é mgh. Ou seja, vai depender da massa do corpo, da aceleração da gravidade, ou seja, se for em Plutão vai ser diferente. Altura, diferença de altura em relação a um referencial. A outra potencial é elástica. Pelo nome, o que vocês acham que tem a ver essa energia? Elástica.
mola. Física adora coisa com mola, tá? Eu nunca vi disso. Tudo que eu experimento tem mola. É uma coisa... Não sei, eles têm problema com mola. Tipo, não precisava ser mola, podia ser um pêndulo, podia ser uma outra coisa elástica, tipo um elástico daquele de borracha, mas não, o pessoal coloca mola. Mas bem, mola. Como é que vai ser? 1/2 de K x quadrado. Aí vocês olham para mim, legal, professora, o que é K? Constante elástica da mola, do material, do que estiver sendo utilizado. X, diferença da posição de equilíbrio da mola. O que é a posição de equilíbrio? Todo mundo já desmontou uma lapiseira? Gente, o que vocês faziam no colégio? Então, daí vocês tinham que, cara, jogar a molinha da lapiseira no colega. Era muito legal. E eu não vi ninguém feliz por lembrar da época disso. A molinha da lapiseira. Você nunca fez isso? Esse também serve, mas não serve pro meu exemplo. Mas é que não me ajuda nesse exemplo, entendeu? Então eu precisava da molinha da lapiseira. Pessoal, tá, pode ser, beleza. Ninguém nunca brincou com a mola da lapiseira. Ou alguns brincaram. Mas quando você tem uma mola, se você deixar ela sozinha, X, K, X, isso é um K. Parece um R, mas é meu K. Deixa o meu K em paz. É meu K minúsculo. É porque senão o K maiúsculo e o K minúsculo ficam muito parecidos no quadro. E daí eu falei de um K maiúsculo aqui, e no mesmo quadro eu ia colocar um Kzinho ali embaixo. Daí eu pensei, imagina a confusão. Não preciso nem contar, né? Pessoal, quando a gente pega uma mola, coloca ela em cima aqui, ela não tem um tamanho sozinha, se não está tocando em nada? Esse é o que a gente chama de tamanho de equilíbrio. Não tem nada forçando a mola. Agora, é claro que se a gente esticar a mola, ela vai ter um outro tamanho. Se a gente comprimir a mola, ela vai ter outro tamanho. O que é esse X aqui? É o quanto você esticou ou o quanto você comprimiu a mola. É a diferença do tamanho que ela está lá, comprimida, com o tamanho de equilíbrio. Então, é realmente o quanto você esticou. Entendeu? Ele está olhando para mim com uma cara estranha. Ah, tá, desculpa então. É assim mesmo? Então tá. Deu para entender o que é esse X? Não é o tamanho total da mola esticada. É o tamanho, o quanto ela esticou, que é diferente. Ok? Ou comprimiu. O quanto que ela mudou de tamanho. Certo? É uma variação. E com isso aqui tudo, a gente tem o que a gente chama de energia mecânica. Energia mecânica, que é bonitinho, que se chama E, que é a soma de tudo isso aí. Por que ela é legal? Sabe aquela minha bolha que eu estava falando, que não tem calor, não tem eletricidade, não tem nada, só tem o nosso bloquinho caindo ali? Sabe essa bolha? Nessa bolha a energia mecânica se conserva. Ou seja, a energia mecânica antes, aqui em cima, e a energia mecânica aqui embaixo, vai ter que ser a mesma, certo? Por isso que é legal quando o pessoal diz assim, sem forças dissipativas, sem isso, sem aquilo, da energia mecânica se conserva. Ok? Tranquilo? Vamos voltar uma coisa que o nosso colega, que eu esqueci o nome, o André falou, que o trabalho, ele é a variação da energia cinética. O que eu posso considerar como energia cinética? Por exemplo, uma velocidade inicial e uma velocidade final, não posso? Então, a variação seria 1/2 de mv final quadrado menos 1/2 de mv inicial quadrado. Vai ter uma relação entre velocidades. Com o que a gente sabe agora, será que não ficaria mais fácil de resolver isso aqui? Aqui não tem atrito. A gente tem basicamente o que causa o bloquinho, o que faz o bloquinho descer? A força-peso, a gravidade, certo? Então eu posso dizer que o trabalho da força-peso é igual à variação de energia cinética. Leiam de novo a questão aí. Qual é a velocidade dele aqui em cima?
Hã? Não, mas qual é a velocidade dele aqui, ó? 0, porque ele não é cuidadosamente colocado. Quando você cuidadosamente coloca o negócio, ele não está com velocidade 0? Então, qual que é o trabalho da força-peso que eu tinha falado para vocês antes? Tinha a ver com a altura. Então, a gente tem a massa, o G e a altura. A altura foi dado, a massa foi dado, o G foi dado. Não foi? Aham. V final. E qual é o problema de não ter número, gente? Vocês se apegam aos detalhes tão pequenos. A minha V final vai ser aqui, ó, tá? Vai ser no final da altura. Por quê? Porque eu não posso considerar esse pedaço aqui. Certo, gente? Eu só estou considerando onde ele cai. É só ali que tem o trabalho da força-peso. Certo? Como a gente já falou, qual é a velocidade inicial? 0. Ele foi colocado. Então, isso aqui é 0. Certo? Posso cortar M com M. E eu tenho que a velocidade final ao quadrado, vou colocar esse 2 para lá, 2GH, ou, melhor ainda, raiz de 2GH. Para de chorar, guri. Que absurdo. Você vai conseguir. Ao quadrado de um lado, raiz quadrada do outro. Calma, tudo tem uma explicação. Não se apavora assim, entendeu? Eu não tiro coisas da manga, eu acho. Acho. Beleza, eu tenho uma velocidade final aqui. O que eu faço agora? O que a gente tem ali? Hein, pessoal? Só que ali a gente tem um problema, a gente tem atrito. O atrito... Ai, gente. Hã? Só que qual é só que seria nesse ponto aqui. Só que qual que seria a resultante das forças aqui? Ó, vou redesenhar só a parte ali que a gente sabe. Ó, ele vai ter aqui o bloquinho, que vai estar numa velocidade final, até ele chegar numa velocidade 0. Aqui a gente vai ter um FAT. E só isso. O que é FAT? Ah, meu Deus, tem outros nomes. Para mim, FAT é força de atrito. Não quero nem saber. Ah, meu Deus, tá. Então, ele está vindo para cá, certo? O que vai acontecer com esse bloquinho? Ele vai desacelerar, não vai? Por causa dessa força de atrito? Então, eu sei que a força resultante vai ser igual a massa vezes a aceleração. Qual que é a força resultante ali? O que eu tenho de força? FAT. Cadê F? Tem F ali? Não tem F. Só tem o FAT aqui. Que vai ser igual a massa vezes aceleração. Isso nessa direção. Nessa direção aqui, o que a gente tem? Menos normal igual a 0. Certo? Como é que eu posso escrever o peso? Me ajuda em alguma coisa esse peso menos normal? Me ajuda em alguma coisa esse peso menos normal? Por exemplo, eu posso escrever assim isso aqui, não posso? Peso igual a normal, normal igual a mg, não posso? Posso fazer isso? Vocês deixam? Porque assim, ó, se os dois têm valores iguais, um menos o outro dá 0. Então, eles obrigatoriamente têm que ter valor igual. O nosso peso significa isso aqui, então eu posso dizer que a normal tem o mesmo tamanho, não posso? Então, o que eu estou tentando, só para vocês entenderem, o que eu estou tentando achar ali? A desaceleração do bloco. Por que eu tenho que achar a desaceleração do bloco? Porque eu quero saber quando ele vai parar. Ou melhor, onde ele vai parar. Certo? Então, o que é FAT? Mi vezes N, igual a MA. O que é o nosso N?
mg igual a ma. Corta os m's, a, mg. Beleza, tá bonitinho porque por enquanto a gente está ainda só em mi's, g's, coisas que a gente ainda tem, certo? Agora vamos para a coisa mais louca do mundo. Já tava louco até. Não, agora piora. Pior ainda? Vocês lembram da aula passada? Eu falei de uma equação que não tinha tempo? Porque isso ali está parando. Isso ali o que é? Um movimento retilíneo uniformemente variado, certo? O que vai acontecer? Ele tem uma desaceleração, ele está freando. O freio dele vai ser μg, que a gente acelerou. Vai ser por causa do atrito, mas o valor vai ser esse aqui. Como é que eu vou saber o quanto que ele para? Torricelli. Sim, eu peguei a pior questão possível. Ele só vai responder aquela questão. Aham. Pessoal, não, eu não usei 4 vezes, estou na uma vez só. As outras vezes foi para ensinar a matéria. Pessoal, atenta. Por que eu peguei essa questão? Porque eu sou kamikaze, ok. Mas por que eu peguei essa questão? Porque ela simplesmente envolveu todos os conceitos que eu dei na aula hoje. É uma questão enorme, sim. Acho sacanagem cair? Eu acho sacanagem. Hã? É verdade. Você viu? Mas bem avançadinha pra nós. Ela é do mal, ela é psicóloga. Tu é psicóloga, né? Eu sou psicóloga? A psicóloga lá do mal bota maldade nas questões. Pessoal, por que eu peguei essa questão? Porque ela simplesmente cai tudo que eu passei hoje. Ela pode ser sacanagem, ela pode ser um pouquinho mais avançada, beleza. Mas pelo menos vocês estão entendendo de onde que eu estou tirando e que eu não estou dando isso aqui à toa, ok? Qual é a velocidade? Essa aqui, ó, velocidade final. Qual é a velocidade final do bloco? Zero. Qual a velocidade inicial do bloco? Aqui, ó, que a gente calculou. Raiz de 2GH. Qual que é a desaceleração do nosso bloco? E é menos, né? Porque é desaceleração. E o D, que é o quanto ele vai parar. Certo? Eu quero descobrir o D. Algo que está numa raiz ao quadrado, tira a raiz, certo? Menos 2 μgd. Posso colocar para esse lado? Jogar para cá, por quê? Porque daí o que eu faço? Isso aqui vai ficar negativo, negativo dos dois lados, posso fazer positivo. Então, 2GH igual a 2μ dd. 2 dos dois lados, o que eu posso fazer? Posso cortar, não posso? Tem mais alguma coisa que está nos dois lados? O G. Então, ó, H, vou pegar esse μ e passar para cá. Se eu pegar só o plano, eu vou ter que a energia potencial vai ser igual a energia cinética. Certo? E na reta vai ser a variação de energia cinética igual ao trabalho. Só que aqui o trabalho seria o trabalho da força de atrito. É porque assim... Mas aí, não, mas aí no caso seria uma informação. A variação de energia cinética seria igual ao trabalho. E a outra informação seria que o trabalho é igual a força resultante, que seria a força de atrito, vezes a massa vezes a aceleração. Não, vezes a distância. Igualar, pegar a energia cinética e usar no lugar do trabalho. E a energia cinética, que a energia potencial, vai ser igual a força resultante vezes a distância. Isso, só que essa força resultante o tempo todo você tem que lembrar que é só o FAT. Sim. Daí beleza. E aí o FAT vai ser o μ vezes a normal, vai ficar o Mi vezes a normal, daí a normal... Isso, isso. Sim. Beleza? Pessoal, fiquem felizes porque as outras questões que eu peguei são mais tranquilas, ok? Tá. Vimos energia mecânica. Conservação de energia mecânica só acontece quando não tem atrito. Então, a gente só pode usar isso, por exemplo, se eu fosse usar, como nosso colega falou,
Eu usaria só nessa parte aqui, porque nessa parte aqui não tem atrito, nessa parte que é lisa, certo? Agora, daqui em diante, quando tem atrito, você não pode mais usar, tá? Além disso, hoje a gente teria que ver lei da gravitação universal e lei de Kepler. Mas ao invés disso, eu vou pegar um outro, que é do CBM, para vocês ficarem mais felizes e não me matarem, que diz simplesmente assim: o teorema trabalho-energia cinética diz que, vamos lá, 3, sem olhar o resultado. O trabalho realizado por uma força sobre um objeto é igual à variação da energia cinética desse objeto. O trabalho realizado por uma força sobre um objeto é sempre igual à energia cinética final desse objeto. A energia cinética de um corpo não pode ser alterada quando o trabalho é realizado sobre ele. O trabalho realizado por uma força sobre um objeto é igual ao dobro da variação da energia cinética desse objeto. Qual que seria correto? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Para vocês não ficarem tão maus comigo, não vai precisar de nenhuma conta, só das coisas que eu falei nessa aula e que o André falou. O André também falou a resposta. Olha aqui, pessoal. O trabalho é igual ao quê? Aqui, ó. O que significa isso aqui? Hã? Isso. Mas eu falei uma coisa mais... O que significa essa equação que eu coloquei aqui no quadro? Trabalho, no caso da força-peso, mas pode ser de qualquer força, é igual ao quê? O que é esse delta? Variação. O que é o K? Energia cinética. Então, o trabalho é o quê? É igual à variação da energia cinética. Que nesse caso, o trabalho realizado por uma força sobre um objeto é igual à variação da energia cinética sobre esse objeto, letra A. Tá bom? São mais felizes agora? Não me xingam mais tanto por ter pegado uma do CFO? Eles vão me xingar até o resto do curso, né? Eu sei disso, eu sei que vai ficar, vão levar pro coração. Vão levar pro coração, o negócio vai ficar até... Mas assim, pense pelo lado bom, eu tô puxando vocês. Certo, gente? Pessoal, leis de Kepler, gravitação universal, aula que vem, tá? Mas o resto, acho que vocês conseguem responder legal todas as questões que tem aqui. Beleza?